pessoal! Nesta videoaula eu vou resolver o exercício 387 da lista do Cenjo, conforme solicitação de alguns colegas de vocês. Este exercício tem o seguinte enunciado: determine o volume específico do vapor de água superaquecido, então já especificou que vapor é superaquecido, na pressão de 15 MPa, e a temperatura de 350 graus Celsius, usando letra A equação do gás ideal. Letra B, o diagrama generalizado de compressibilidade. E letra C, as tabelas de vapor. Determine também o erro associado aos dois primeiros casos. Bom, então vamos lá. Vamos resolver a letra A, usando a equação de gás ideal. Então nós temos aqui o vapor de água, no seguinte estado. Ele tem a pressão de 15 MPa e a temperatura de 350 graus Celsius. É um vapor superaquecido. E vamos estimar aqui na letra A o volume específico através da equação do gás ideal. Então vamos lá, vamos resolver essa primeira parte. Então vamos resolver aqui a letra A, usando a equação de gás ideal. Então, se vocês forem consultar o final do capítulo 3 do Cenjo, vocês vão ver que existem algumas variantes para a equação de gás ideal. Lembrando que a equação de gás ideal ela serve para a gente prever o comportamento, ou seja, a relação pressão, volume, temperatura, de gases que se comportam como ideal, ou seja, gases a baixa pressão e a alta temperatura. Bom, uma das formas muito utilizadas é essa aqui, ó. Pressão vezes o volume específico é igual a constante do gás. Lembre-se que a constante do gás é igual à constante universal dos gases sobre a massa molecular do gás. Nesse caso aqui, a constante do gás vezes a temperatura, onde a pressão é a pressão absoluta, e ela, nesse caso aqui ela vai entrar em quilopascal, vou mostrar por quê. O volume específico ele é em metros cúbicos por quilograma. E agora eu vou justificar por que a pressão vai entrar em quilopascal. Porque geralmente, no livro do Cenjo, a constante do gás ela é dada em kJ por quilograma Kelvin, que é o mesmo que kJ por quilograma grau Celsius. Então, como a constante do gás ela entra em kJ, a pressão tem que entrar absoluta em quilopascal. Se na constante do gás tivesse joule somente, a pressão ia entrar em pascal. E a temperatura também vai entrar em Kelvin, que é a temperatura absoluta. Ok? Como eu quero volume específico, a equação basta isolar, é muito simples. Então, o volume específico vai ser a constante do gás vezes a temperatura sobre a pressão absoluta. A questão é determinarmos, então, a constante do gás. Nesse caso, o vapor d'água se comportando como gás ideal. Bom, o que eu fiz? Eu acessei a biblioteca virtual, abri aqui o livro do Cenjo. Eu estou aqui na página do livro digital 908 e na página de navegação dele, vamos ver aqui embaixo na aba, a página de navegação corresponde a 924. Então nós estamos aqui na tabela A1. Então na tabela A1, observamos aqui, temos várias substâncias, ar, amônia, benzeno, etc. E temos aqui, cadê? Vamos descer, né? Vamos localizar a água. Então a água aparece bem lá embaixo, né? Então, beleza. Observe que temos aqui as colunas, né? A fórmula química da substância, a massa molar da substância e a constante do gás, o R. Então nós vamos pegar o valor correspondente para a água lá embaixo. Então vou descer aqui, vou rolar a página. Então para a água, a constante do gás é 0,4615 kJ por quilograma grau Celsius. Beleza. Então vou anotar aqui. Então, para a água, o R vale. Vou apagar aqui, que ficou borrado esse R. Vou reescrever. Então, para a água, vamos pôr aqui mesmo. O R vale 0,4615 kJ por quilograma
Kelvin. A pressão é de 15 megapascal. Como nós vamos entrar em quilopascal, isso equivale a 15.000 quilopascal. A temperatura foi dada em graus Celsius, que é 350 graus Celsius, mas precisamos converter para Kelvin. Então, basta para isso somarmos aqui com 273. Então, isso em Kelvin vai dar 600. Vamos ver meus cálculos. 623. Então, 623 Kelvin. Então, agora é só jogar na equação. Só mudar a cor aqui. Então, o volume específico vai ser igual a 0,4615 vezes a temperatura em Kelvin, 623, dividido pela pressão em quilopascal, que é igual a 15.000. Fazendo as continhas de cabeça, deixa eu ver aqui, 0,4615 vezes 623 dividido por 15.000. Então, nós temos aqui que o volume específico é 0,01917 metros cúbicos por quilograma. Observe que, como o volume específico é uma grandeza pequena, geralmente nós escrevemos ele com pelo menos 5 casas decimais. Então, temos aí a previsão do volume específico usando a equação de gás ideal. Ok. A letra B, vamos voltar aqui. Ele quer que a gente preveja o valor do volume específico usando o diagrama generalizado de compressibilidade. Então, nesse diagrama, nós vamos corrigir a equação do gás ideal. Então, vamos lá. Então, aqui, nós vamos achar, então, letra B, o volume específico usando o diagrama de compressibilidade. Foi justamente nesse ponto que o pessoal teve dúvida. Então, vamos sanar isso. Ok. Então, nesse caso, o volume específico da substância ele vai ser igual a um parâmetro de correção, que é o fator de compressibilidade, vezes o volume específico calculado usando a equação de gás ideal. Então, esse fator de compressibilidade, que a gente vai determinar através do diagrama de compressibilidade, ele serve para a gente corrigir o valor do volume específico de gás ideal para um valor real, para a substância real. Bom, como a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar dois parâmetros, chamado de temperatura reduzida, que é igual à temperatura da substância sobre a temperatura crítica da substância. E o outro parâmetro, que é a pressão reduzida, que é a pressão da substância sobre a pressão crítica. Bom, esses parâmetros críticos da substância também é tabelado. Deixa eu ver se eu encontro aqui no Cengel. Deixa eu ver se aqui tem. Então, aqui, ótimo. Então, observe que na tabela A1 também temos aqui a coluna de propriedades do ponto crítico, temperatura crítica, e depois temos a pressão crítica. Então, novamente, vamos lá para a água. Então, a água, a temperatura crítica dela é 647,1 Kelvin e a pressão é 22,06 megapascal. Então, vamos escrever isso aqui para a água e calcularmos a temperatura reduzida e a pressão reduzida. Então, vamos lá. Então, nesse caso, a temperatura reduzida para a água vai ser a temperatura que ela está, que é 623 Kelvin, sobre a sua temperatura do ponto crítico, que é, me fugiu aqui a informação, 647,1 Kelvin. Então, vai cancelar o Kelvin com Kelvin. Então, nesse caso aqui, de cabeça, 623 dividido por 647,1 dá 0,96. Então, aqui a temperatura reduzida é 0,96. A pressão reduzida, por sua vez, vai ser a pressão na qual está a substância, que é 15 megapascal, dividido pela pressão crítica, ou seja,
cada substância tem a sua e para a água vale 22,06 megapascal. Então observe que ambas estão em megapascal, então não tem problema. Tá? Isso aqui dá 15 dividido por 22,06, 0,28, né? Arredondando aí, fica com muito cuidado. 0,28 não, perdão, 0,68. Ok, então temos aqui o valor da temperatura reduzida e da pressão reduzida. Por quê? Bom, então vamos lá voltar ao Senja. Então eu vou aqui navegar na página dele, 948, que já fiz o teste antes. Então observe que aqui nós temos, tá, os diagramas, né, generalizados de compressibilidade de Nelson Aubert. Então aqui tem duas configurações dele. Então observe que na horizontal nós temos valores da pressão reduzida. Tá? Aqui na vertical à esquerda nós temos valores do fator de compressibilidade Z. E nós temos aqui cada linha dessa, né? Cada linha dessa aqui, tá? É um valor de temperatura reduzida. Bom, observem que esse diagrama do Senja, ele não favorece muito a leitura, né? À mão. Então o que eu fiz, né? Eu fui no livro do Moran. Então, deixa eu voltar aqui no PowerPoint. Já fui no livro do Moran e também acessei, tá, as tabelas dele e de lá eu dei um print, né? No diagrama de compressibilidade dele está mais fácil de ler. Então observe aqui, está mais claro, está mais limpo o diagrama. Tá? Então, como eu comentei com vocês, cada linha dessa aqui ó, é para um valor de temperatura, tá, reduzida. Então, ela começa aqui embaixo, desde o 0,60 e vai até a temperatura reduzida de 5. E a pressão reduzida vai aqui de 0 até 1. Essa última linha aqui, tá, no diagrama, é chamada linha de saturação. Todas essas curvas aqui, elas convergem, tá, até cair nessa linha. Ok, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar com os valores que calculamos da pressão reduzida e da temperatura reduzida para acharmos o nosso fator de compressibilidade. Então vamos lá. Vou escolher uma canetinha aqui, uma vermelhinha. Então vamos localizar aqui o 0,68. Ó. Aqui embaixo tem o 0,6. Aqui é 0,65. Então o 0,68 está por aqui assim, entre o 0,67 e o 0,7. Então vou subir uma linha. Vou fazer isso com muita calma. Estou fazendo à mão mesmo, né? Não estou usando nenhum recurso de desenhar retas. E vou subir essa linha aqui na vertical. Opa! Mas observe o seguinte. Temos aqui a curva para temperatura reduzida de 1. Está indicada aqui. A de baixo é para temperatura reduzida de 0,95. Então não temos 0,96. O que a gente vai fazer? Então vamos pegar, tá, para essa curva mesmo de 0,95. É o mais próximo que a gente tem. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? A curva se interrompe aqui. Mas a gente pode fazer um prolongamento dela. Então ela prolonga aqui até interceptar com a nossa curva. Ah, você pode falar assim, Thiago, então interceptou nesse ponto aqui. Tá, mas como o 0,96 seria um pouquinho acima, então eu vou pegar um pouquinho aqui acima da curva. Bem nesse valor aqui. Então daqui eu vou para a esquerda. Nós vamos para a esquerda. Até interceptar o eixo dos valores do fator de compressibilidade. Então aqui. Então nosso Z, tá, ele é aproximadamente 0,65. Então é assim que determinamos, tá, o fator de compressibilidade. Então observem, mesmo que as curvas se interrompam aqui, ó, você pode prolongá-la até mais ou menos cruzar, tá, com a linha de saturação aqui abaixo. Ok? Vamos voltar aqui. Então, vamos fazer o cálculo agora. O que eu vou fazer? Então, vou pegar aqui. Então, o volume específico vai ser igual, então, o Z nosso, que é 0,65, vezes o volume específico calculado usando a equação de gás ideal, que é 0,019. Deixa eu voltar aqui. Quanto que era? 17. Então, isso implica que o volume específico calculado usando o fator de compressibilidade vai ser, então vamos lá, 0,65 vezes 0,01967, que é igual a 0,012, 78. 0,01278 metros cúbicos por quilograma. Observe que deu um valor um pouquinho diferente do valor da resposta que está no livro, tá? Mas é por questões de aproximação do valor de Z.
tá? Não tem problema. Esse aqui já é um valor corrigido em relação ao valor de gás ideal. A gente vai ver, tá, que o valor do volume específico usando as tabelas dá muito próximo disso, tá ok? Bom, então é assim que a gente determina o volume específico usando o fator de compressibilidade. Mas aproveitando o ensejo, né, vamos responder a letra C, que é determinar o volume usando a tabela de vapor. Então, tabelas de vapor. Então, no nosso caso, ele disse que é vapor superaquecido. Então, o que eu fiz? Né? Eu fui lá nas tabelas de vapor superaquecido do Cengel. Então, vou mostrar para vocês. Ó. Tá aqui o livro do Cengel. Isso está na página, deixa eu ver aqui, eu anotei, 937. Então, estou mudando aqui para 937. Então, observe, temos aqui as tabelas de vapor. A tabela A6. E temos aqui justamente, né, para a pressão de 15 megapascal. Então, na pressão de 15 megapascal e para a temperatura de 350 graus Celsius, o volume específico da água, do vapor de água, é 0,01148. Ótimo. Perfeito. Então, vamos anotar aqui. Então, nesse caso, tá, para pressão de 15 megapascal e temperatura de 350 graus Celsius, tá, e tabela de vapor, implica que o volume específico é 0,011, deixa eu voltar aqui de novo, 0,01148. 48 metros cúbicos por quilograma. Que é um valor muito próximo, né, do valor encontrado usando o fator de compressibilidade. O exercício também pede, né, vou deixar isso para tarefa para vocês, né, determinar o erro associado aos primeiros casos. Então, só dica, né, como é que você vai calcular isso? Vai fazer o seguinte, ó, o que é o erro? Erro vai ser o valor absoluto, né, do volume específico utilizado na tabela, menos o valor do volume específico calculado, seja usando a equação de gás ideal ou usando o coeficiente de compressibilidade, sobre o volume específico utilizado para a tabela. Isso vezes 100%. Então, façam esse cálculo, tá, e verifiquem, né, qual seria esse erro. Com certeza, o erro, né, associado ao cálculo usando o coeficiente de compressibilidade é muito menor. Bom, pessoal, eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, tá, de vocês em relação especialmente ao uso do diagrama, né, generalizado. Tá? E se der tempo, eu vou fazer mais alguns pequenos vídeos, né, explicando outros aspectos, né, da termodinâmica que vai cair na prova. Então, um grande abraço para vocês, tá? Bons estudos e um ótimo final de semana.